Olá, eu sou a Sheila, esse é o Lua Sheila e hoje eu vou falar com vocês sobre como seu corpo conversa com você nos sonhos. No outro vídeo eu também que dei pinta de que eu pretendo conversar aqui com vocês sobre diversas maneiras a gente começar a olhar para o que o nosso corpo tem pra dizer pra gente e assim expandir nossa experiência do mundo, enfim, nossas capacidades criativas e tudo o resto. Se você ainda não viu o primeiro vídeo do canal, ele fala um pouquinho de como eu fiz as pazes com o meu corpo, passando a ver as histórias que ele tinha pra me contar e não os limites que ele tinha pra me impor. No decorrer da história, a gente encontra várias definições diferentes do que é sonho, mas a maioria parece concordar num ponto que é: os sonhos não são à toa. Eles se organizam e eles se movimentam pra trazer pra gente algum tipo de mensagem, experiência, não sei, alguma coisa. Aí já parti aqui da ideia de que o sonho é uma formulação de conteúdo inconsciente, ou seja, você tá lá vivendo bonito lá, e aí você entende algumas coisas com a sua mente, você sabe, tá acontecendo, mas tem coisa que tá sendo absorvida pelo seu corpo, você não tem ideia, essas coisas vão ficando no seu corpo. Quando você deita pra dormir, o seu corpo vai te contando essas coisinhas, vai te falando: olha, menina, você percebeu isso, olha aquilo, isso é importante. E aí ele vai misturando com outras coisas, seu passado, futuro, presente, enfim, aquela coisa salada, linda, maravilhosa, por isso que os sonhos são tão divertidos. O inconsciente pode aparecer no dia a dia, é a intuição linda, maravilhosa, que faz com que você, às vezes, não vá com a cara de uma pessoa, às vezes ignore isso e se ferre, mas às vezes aceite o fato de que você não vai com a cara dela, deve ter algum motivo, é a sabedoria interior, vamos lá, segue em frente e acaba se livrando de umas boas, né? A versão sabedoria interior é aquela coisa do reflexo, assim, sabe quando você tem um reflexo? É a sabedoria do corpo, assim. Alguém tá com uma coisa, você, opa, desvia, e aí, meu Deus, sabe de onde que veio isso? Um ninja interior agiu e você fez. Se você fosse parar pra pensar, tem uma bola de papel vindo, não ia desviar, não ia. Às vezes é até engraçado, eu tô assim parada e de repente, tchum, uma mosca. É mais ou menos isso, o inconsciente. Ele, tchum, uma informação necessária no momento, você tem esse reflexo, não passa pela sua cabeça, você vai lá e faz. É a intuição. E aí tem aquela coisa de que o nosso corpo ele é povoado por passados, a seleção natural já diz isso no que diz respeito à adaptação com relação à natureza. Você pode pensar em arquétipos, você pode pensar em espíritos, dependendo da sua crença, você pode pensar numa mistura dos dois, meu caso. O mais interessante é saber que esse acesso não se dá pela mente, por isso é muito mais fácil você acessar esse conteúdo através de uma história que é sensível, que trabalha aspectos sensoriais, intuitivos, do que através de um raciocínio lógico. E é por conta disso que as experiências muitas vezes são passadas através de mitos, através de histórias, através de contos, causos, enfim, porque essas histórias acessam esse espaço coletivo, essas histórias acessam essa intuição coletiva das coisas e não fica só na nossa mente, naquilo que ela pode compreender. Seus sonhos, naturalmente, você acessa o inconsciente coletivo, você acessa a sua própria experiência, as várias dimensões da sua própria experiência, não só a dimensão racional, não só aquilo que você consegue saber que está percebendo, mas a sua percepção no geral. E aí, essas coisas todas são colocadas, umas com as outras, são misturadas, é como um processo de experimentação, uma dança das ideias ali durante a noite. E aí, nessa dança das ideias, seu sonho te conta as coisas, tá o tempo inteiro tentando te falar, tentando conversar com você, o seu corpo tá tentando conversar com você através dos sonhos, e você muitas vezes não tá ouvindo. Quando você começa a olhar pro seu corpo, você percebe que tem coisas que ele simplesmente quer e tem coisa que ele não quer. Então, conforme você vai meio que cerceando essas coisas que seu corpo quer, você vai encontrando aquilo que parece que vocês dois foram feitos pra fazer. Como se você se encontrasse com o seu corpo pra cumprir uma missão, e aí quando você vai tentar descobrir o que é essa missão, você se aproxima do seu corpo, porque parece que ele já sabe e você ainda precisa descobrir. Nesse intuito, eu comecei a prestar atenção nos meus sonhos, tentar ver o que meu corpo dizia pra mim, o que ele me contava. Tem até um sonho engraçado sobre isso, uma época que eu tava meio confusa, assim, na minha relação com a escrita, e eu sonhei que eu tava num aeroporto cheio de gente, várias pessoas indo pra eventos literários, pra coisas de literatura, enfim, um aeroporto lotado, tava tão barulho, eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo, e eu tava consciente nesse sonho. Eu tô lá, tô sabendo que eu tô sonhando, e tô, gente, o que tá acontecendo aqui? Que bagunça é essa? É muita gente indo pra muitos lados, e aí, de repente, sabe aquela voz do aeroporto? De repente, aquela voz do aeroporto fala assim: Ding-dong, calma, Sheila, a literatura está chegando. Nossa, eu lembro de ter ido no sonho, eu pensei, gente, o que tá acontecendo? Tipo, sonhos funcionam assim, não sei. Achei que eles fossem um pouco mais enigmáticos, o meu ficou tão impaciente com a minha própria impaciência que simplesmente começou a resolveu mudar a estratégia, enfim, esse sonho.
Ele é um pouco um retrato literal. A gente tá o tempo inteiro conversando com esse corpo que parece que já sabe de coisa que a gente não sabe, com esse corpo que percebe muito mais do que a gente percebe no sonho. E olhar pros sonhos é olhar pra essa conversa. E aí, é claro, às vezes essa coisa, tipo, da missão, uma coisa séria, uma coisa, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer nessa vida? Pra que serve? Por que estou aqui? E às vezes é uma coisa simples, do tipo, nossa, você viu aquela pessoa lá que você encontrou? Nossa, ela é meio assim, né? E aí seu sonho, ele é um pouco mais dramático, você achou que ela é meio pavô, aí ele já manda um pavão. Ele meio que é isso, né? Aí você é isso. E aí vocês elaboram juntos uma ideia dessa experiência. Hoje a gente tava aqui fazendo super empolgado o vídeo pra vocês sobre os sonhos, mas a bateria simplesmente acabou, então eu vou só encerrar aqui, convidando vocês a prestar atenção no sonho de vocês. E eu queria muito saber se esse tipo de aventura dentro dos sonhos interessa. Se interessar, conta aqui nos comentários, que aí eu faço mais vídeos contando pra vocês técnicas e maneiras de perguntar pros seus sonhos as coisas. Beijo. Não esquece, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, dá joinha aqui embaixo, compartilha com as amigas e vamos nessa.